Fala turma, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês alguns requisitos funcionais e também uma parte de histórias de usuários sobre o projeto que eu estou construindo, que vai ser uma API de pagamentos utilizando a linguagem de programação Go. Bom, eu vou apresentar para vocês aqui o Credit Tips, que seria esse sistema de pagamentos inspirado na dinâmica dos fliperamas. E os requisitos funcionais dessa API, que no caso vai ser somente a parte de API, não vai ter interface. Os requisitos funcionais são, e esse sistema ele vai ser construído usando a linguagem de programação Go. Inclusive, nos vídeos atrás, aquele vídeo que eu construí uma API básica usando o Go e o framework de roteamento, o pacote de roteamento Xi vai ser utilizado. A gente vai continuar desenvolvendo a partir daquele projeto. Então, os requisitos funcionais são os seguintes: o sistema deve permitir a compra de créditos. Créditos seria o equivalente às fichas dos fliperamas. E o segundo requisito funcional seria que o sistema deve permitir a transferência de créditos entre usuários, a transferência de fichas entre os usuários. No caso, a dinâmica dos fliperamas é um pouco diferente. Por exemplo, você gasta uma ficha para poder jogar. Os dois jogadores, na verdade, usam uma ficha, se eu não me engano, para poder jogar. E um batalha contra o outro e o que ganhou ele permanece. Então ele meio que faz o processo de fazer o refresh daquela ficha que ele usou. Se ele ganhar aquele confronto. No caso desses jogos de luta que são jogados no fliperama. Então, o meu intuito com esse projeto é criar uma lógica similar, fazer com que o usuário ele consiga habilitar um sistema de disputa ou de colocar sua ficha ou seu crédito em jogo e poder perder aquele crédito ou duplicar ou multiplicar aquele crédito se ele cumprir algumas exigências que vão ser flexíveis. No caso, essa lógica fundamental, o core do sistema é esse. Se isso funcionar, já vai ser um sistema completo. O Credit Tips já vai ser totalmente funcional. E aí, a partir desses dois requisitos funcionais, eu criei algumas histórias de usuários para a gente poder, para nos nortear, na verdade. E a gente vai utilizar esse método Moscou aqui embaixo, que tem umas classificações de histórias de usuários para poder priorizar as nossas histórias de usuários aqui que a gente criou. Então, vai ter algumas marcadas como must have, então é um requisito que é fundamental. Se ele não existir, o produto ou o sistema ele se torna inútil. O segundo, should have, seria muito importante, agrega muito valor, mas não é 100% vital para a existência do sistema, para o funcionamento do sistema. O could have, que seria um recurso que impacta pouco, então seria legal que tivesse, mas não é só se os recursos permitirem, o tempo permitir. E o último seria algo que está fora do escopo. O won't have seria algo que está fora do escopo de entrega daquele ciclo. E a gente vai marcar nossas histórias de usuários aqui com essas siglas aqui, com esses iniciais. M para esse requisito inegociável, que agrega muito, que é fundamental a existência dele para o funcionamento do projeto. O should have, o S no caso, o C e o W. Então vamos lá, primeira história de usuário, que seria essa relacionada. Eu, como usuário, quero comprar um crédito para trocar por vantagens. Isso aqui é o coração do nosso sistema, então com certeza é must have. É um requisito, uma história de usuário que leva o M como must have. A segunda história de usuário seria: eu como usuário quero receber um crédito para trocar por vantagens. Também é fundamental. Eu preciso de comprar e receber esse crédito na minha conta para poder fazer, para que essa dinâmica, na verdade, de fliperama ela funcione. Vamos pro próximo. Então, nós já temos dois must-haves aqui, que são histórias que devem ter uma prioridade muito alta
nesse ciclo, devem ser entregues de toda forma. A terceira história de usuário. Eu, como usuário, quero colocar um crédito em disputa para multiplicar minha quantidade de créditos. Esse, no caso, eu poderia dizer que ele não é fundamental para a dinâmica do sistema. O que é vital para a existência do sistema seria o sistema de compra e venda de créditos. O sistema deve permitir a compra e a venda de créditos. Já esse processo de disputa, ele seria classificado, na minha visão, como um, um, um should have. Talvez até um could have, tal. Não, eu acho que é um should have. Não, não é algo tão é, que deve ser, na verdade, algo que deve ter uma prioridade mais alta do que um could have, na minha visão. No próximo, a próxima história de usuário seria: eu, como usuário, quero visualizar vantagens para selecionar algo para trocar meus créditos. Isso está totalmente fora do escopo. Eu não quero criar essa dinâmica de vantagens, que no caso seria essa, para ampliar, né, esse nosso sistema de, de pagamentos, onde a gente poderia oferecer alguns recursos a partir desses créditos acumulados. Mas esse não é o intuito. O intuito é só gerenciar essa parte de créditos a princípio. Esses créditos adquiridos, esses créditos concedidos, e também existe uma prioridade maior para essa parte de implementar essa lógica também de disputa de um determinado crédito, ou de manutenção de um crédito já existente, caso cumpra alguns requisitos, algumas exigências, na verdade. Pode ser algum sistema a minha ideia é fazer com que essa API ela sirva também a alguns sistemas que eles têm desafios não um contra outro, mas com o próprio desafios pessoais de um usuário específico, metas internas dentro de um sistema, que aí ele pode cumprir essas metas internas e revalidar aquele crédito que foi recebido, ou receber um novo crédito a partir desses cumprimentos dessas atividades dentro da plataforma. E também eu quero tornar viável também essa parte de perda de créditos que vem com a disputa, mas não necessariamente a pessoa pode perder crédito, ela pode simplesmente só ganhar novos créditos, adquirir novos créditos a partir de uma dinâmica diferente da compra, e sim num desafio interno, se ela atender algumas exigências. É, e a última história de usuário seria: eu, como usuário, quero consultar a quantidade de créditos que possuo para gerenciar meus fundos. Essa atividade, esse último elemento aqui, eu também classificaria como um should have. Na verdade, eu classificaria como must have, porque é fundamental ter o controle de retornar pelo menos o quantitativo de créditos que um determinado usuário ele tem dentro do nosso sistema. Mas então esses são as nossas histórias de usuários. A gente precisa de focar principalmente na parte de venda, de concessão, na verdade, dos créditos, que é essa dinâmica de compra e recebimento. Devemos focar também nessa parte de consulta de créditos, a princípio, e depois a gente vai priorizar a parte de disputa de créditos para multiplicar a quantidade de créditos, e implementar também essa dinâmica de disputa com outros usuários, essa parte de transferência de créditos entre usuários a partir de duelos que vão ocorrer disputando um crédito específico, que vai de fato ilustrar exatamente a dinâmica dos fliperamas. Bom, esse foi os requisitos funcionais e as histórias de usuários que vão guiar a nossa primeira sprint, essa nossa primeira iteração do nosso projeto Credit Tips.
Se você gostou dessa iniciativa, deixe seu like, se inscreva no canal. Fique com Deus e até a próxima.